Que lindo dia para se viver. Parabéns você que está revisando essa aula. Parabéns você que está chegando hoje na Smartflix. Meu nome é Douglas Alves, estou como professor em marketing digital, marketing pessoal e network, mas acima de tudo um estudioso. Eu gosto de estudar aqui dentro. Sério, como que eu vou ensinar um aluno se eu ainda não estudei? Aí eu vou em busca, o mergulho. O maior mergulho que existe no mundo é dentro da gente. Imagina o seguinte, imagina que eu sou uma porta aqui dentro e eu tenho uma maçaneta só do lado de dentro. Então eu abro ou fecho para quem eu desejo. E eu percebi que tinha algumas coisas tirando a minha produtividade. Então, para quem não sabe, eu tenho uma formação numa academia da produtividade. Uma das poucas brasileiras que existe, ou talvez que está no mundo. E eu sou formado nessa academia da produtividade. Rotinas extraordinárias, resultados extraordinários. Mesmo fazendo exercício, fazendo oração, acordando no meu horário, que o meu cronotipo me favorece, ainda minha produtividade estava caindo. Aí eu comecei a buscar, será que é espiritual? Eu busquei um líder espiritual para me guiar. Você me ajuda aí, porque tá faltando alguma coisa aqui, não sei, minha produtividade ainda cai. Porque, para quem não sabe, eu sou extremamente ansioso, muito ansioso. De tal maneira que na minha adolescência até gago, até hoje eu gaguejo. Eu vou te contar uma história, talvez eu conte no final aqui. Vou abrir um loop na sua mente para você pensar que história, a maior vergonha que eu passei no supermercado, e talvez eu te conto no final dessa aula. Mas o que aconteceu? A ansiedade, que é o excesso de futuro, eu vi que eu estava descontando na parte também nutricional. Eu vou te dar alguns exemplos. Refrigerante, em específico, me paga o royalty depois, viu? Mas eu não vou falar o nome, Coca e acaba com cola. Não vou falar o nome dessa empresa, mas eu estava descontando muito naquela garrafa geladinha, que ela chega a suar assim às 3 horas da tarde ou na hora do almoço. Aí, sabe, quando ela até soa, parece que ela fez um exercício físico, e eu tomava aquilo. E eu sentia que aquilo na hora me matava, me dava uma energia falsa. Olha que interessante, uma energia falsa. Que é essa energia falsa? Me dava um sentimento de prazer. Eu vou te contar algumas das minhas maiores vulnerabilidades. Primeiro, refrigerante. Segundo, na minha adolescência, eu trabalhava numa videolocadora. Sabe o que eu ficava vendo o dia inteiro? Filme pornográfico. Nossa, é pesado para uma mente de um jovem. Porque, sabe o que é pesado? Porque aquilo lá, de novo, é um prazer falso. Aquilo lá não existe, aquilo lá é uma montagem, um fake news das pesadas. Então, ali você tem aquele prazer imediato, que é um prazer mentiroso. Então, duas coisas que eu tive que lutar muito na minha vida. Refrigerante, pornografia. Só que tinha um outro inimigo que eu não estava enxergando. Ele era invisível. A cafeína. Então, são três inimigos que eu não enxergava eles, só que eles existiam na minha vida. Eu fui vencendo. Por exemplo, esse ano, eu decidi não tomar mais refrigerante. Esse ano. E é muito desafiador. Tem uma propaganda que fala assim, ó, pipoca na panela. Lembra essa? Lembra? Lembra que um bom gatilho mental no marketing é o gatilho da repetição. Você que deseja vender pela internet o seu produto, o seu serviço, aqui vai ser algumas plaquinhas, ó, 10 mil, 5 milhões em 10 horas, 8 dígitos em 30 dias. Isso aqui na área da saúde. Que vergonha, hein, professor? Na área da saúde, o senhor fez 11 milhões e ainda toma refrigerante? Pois é, naquela época ainda tomava refrigerante. Mas agora eu vou te contar um segredo. Cada um tem o seu inimigo em comum. Eu não sei qual que é o seu hoje. O meu é o café. Eu tomava 2 garrafas de manhã, 2 de tarde e uma de noite. Olha que era só uma para não falar que era 2. Mas não é xícara, não. Deixa eu te contar aqui. Era garrafa. Garrafa de café. Sabe aqueles tambores de 5 litros que você vai e só abre a torneirinha? Aquela garrafa tinha que ser a minha. Porque garrafa assim, de 500 ml, de 1 litro, não dava para mim, não. Toda hora eu estava fazendo café, toda hora fazendo café. Sabe o que eu percebi? A primeira xícara do café, ela era poderosa para mim. Era boa. Mas a segunda, não. A terceira, não. Depois era o gosto que me deixava. Aí eu ia para o energético. Fico olhando que uma droga, você nunca fica numa droga só. Você vai para a próxima e para a próxima.
Aí eu fui para o energético. Eu comecei a tomar muito energético, muito. Quando eu comecei a Smart, eu tinha um desafio muito grande, porque eu fazia jejum. E os meus jejuns não ficavam sem comer, mas eu tomava café. Hein? Eu tomava café. Eu estava fazendo jejum para a empresa crescer, sobretudo eu não estava enxergando que eu estava tomando muito café. Aí o que eu comecei a fazer? Caramba, tem alguma coisa me incomodando. Porque quando eu paro de tomar café, minha cabeça dói. O que será? Será que é o jejum? Aí, quando eu não estava em jejum, eu tirava o café, minha cabeça doía. Sim, será que esse café... Eu sabia. Às vezes a resposta está aí dentro, você sabe da resposta, você tem clareza do que tem que ser feito, mas você não quer, porque dói. Sabe? Tudo que dói te tira da zona de conforto. E eu estava tomando muito energético, energético toda semana, energético, muito energético. Eu estava vendo que eu estava viciado na cafeína. E aquilo, em vez de aumentar a minha produtividade, estava diminuindo, porque quando passava o efeito da cafeína, sabe o que estava acontecendo com o meu corpo? Pum, caía. Era um sono que vinha de repente, era um sono rápido. Caiu, eu tinha que tomar mais café, e tomar mais cafeína, e mais cafeína. Comprava suplementos de cafeína. Até que um dia eu descobri que o menino, ele teve um infarto aos seus 20 e poucos anos. Motivo, cafeína. E aquilo me assustou. E eu fui começando a largar o energético, bem aos poucos. Eu tomava uma lata por dia, comecei a tomar uma por semana. Depois uma por mês. E eu fui largando. O café que eu tomava 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite, eu parei. Cortei o café da noite. E eu consegui ficar 40 dias sem tomar café no ano passado. 40 dias. A primeira semana, eles queriam colocar uma camisa de força em mim aqui em casa, e eu tentava morder quem estava tentando colocar essa camisa de força em mim, mas isso foi passando, e sobrevivi. E tem gente que na vida está assim, está sobrevivendo, mas não está vivendo. Eu não sei se é seu caso, se você não está conseguindo produzir, eu não sei se é seu caso, porque tem muito idoso que tem uma energia surreal, que é o caso da minha amiga Shirley, que até livro essa mulher escreve. Próximo aos 90 anos, escrevendo livro. Está fazendo ginástica. Você olha o Instagram dela, está alongando, fazendo ginástica. E eu vejo jovens, idosos, com seus quase 20 anos, 25 anos, sem energia nenhuma, para fazer absolutamente nada. Eu não sei se é o seu caso, mas a aula de hoje eu trouxe para responder sobre produtividade e planejamento algo que uma profissional pode responder até melhor do que eu. Todas essas perguntas que eu fiz, e esse autoconhecimento que eu fui buscando, eu cheguei numa conclusão. Você não precisa de café para produzir muito. A fé, sim, o café, não. Sim, você precisa de conhecimento. O autoconhecimento, essa busca diária, descortinar sua produtividade, tem tudo a ver com o resultado. Tem gente que está doido para fazer 10 mil no mês ou 100 mil no mês, mas ainda não conseguiu descobrir aquilo que te atrapalha no seu dia. Você está sobrevivendo e não vivendo. Sabe o que mais me incomoda, Alan? Quando eu vejo um potencial dentro de você, um potencial imenso, só que você não coloca ele para fora. Você está só ocupando o seu dia, você está só vivendo. Você está, sabe, deixando. Você está conduzindo, ou talvez sendo conduzido até pelo café, que é no meu caso. Então, eu vou convidar agora a nossa expert em cafeína e em outros assuntos, profissional, Ariel, aluno da Smartflix. Se você não é aluno da Smartflix ainda, faça como Ariel. Aqui você aprende, além de marketing digital, marketing pessoal e network, você desbloqueia a sua produtividade. Com vocês, a nossa professora nutricionista, e eu preciso de uma nutricionista. Ariel, você não está precisando de um aluno rebelde, não? Eu posso me candidatar? Aqui, eu acho que você está com uma nutricionista meio rebelde, na verdade, né? Vamos! Vamos, gente. Bom dia, né? Melhor coisa é acordar na presença do Senhor, né? Mesmo que às vezes a gente tenha aí uma noite não tão legal, que quem é mãe, quem é empreendedora, passa pelos desafios. E o Douglas está aí certinho com relação a toda uma trajetória, né? Da história que ele acabou de contar para vocês. E tem um fator que é muito importante, porque nós ficamos né, procurando aí algo para poder estar melhorando nosso cansaço, nosso foco, nossa energia. E
E eu gosto de dizer que tudo que nós absorvemos é o que realmente vai estar realizando, né, a questão da nossa colheita, da nossa produtividade, dos nossos resultados que nós tantos desejamos. Né, Douglas, parabéns por tantos presentes que o Senhor já lhe deu, né, e que irá lhe dar durante esse percurso. E que bom, estou feliz já em saber que você já tomou essa decisão, tá, de conhecimento, de autoconhecimento. Eu falo muito com as minhas pacientes, com as minhas alunas, né? Espero que as meninas estejam aqui, que a gente está aí. Deus colocou um propósito na minha vida de abrir uma vaga, um grupo de 10 vagas. Só que aí, Douglas, o que aconteceu? Eu acabei passando mal durante esse período. Eu falei assim, Deus, não tem condição nenhuma de fazer seleção. Vou abrir para todo mundo. E falei assim, vamos fazer uma corrente do bem. Então, aí nós estamos aí com 50, quase 50 mulheres em busca aí de uma melhoria da qualidade de vida, saúde, né? E também pensando nesses sinais e sintomas, porque não tem como a gente falar sobre nutrição, ou falar sobre a questão do emagrecimento, ou falar sobre a questão de produtividade e energia, se o nosso corpo está totalmente desregulado. Então, se você está cansada, está sem foco, está sem energia, e sente o tempo todo que tudo que você dá é de estímulo, porque o Douglas acabou de falar, o primeiro cafezinho, ele não tem o efeito do segundo cafezinho, e nem o segundo tem o terceiro, né, o efeito do terceiro. Assim por diante, eu acho que me embolei aí, né, mas sucessivamente. E eu vou explicar para vocês um pouquinho hoje sobre a questão da fisiologia, é algo que me move, é o que me deixa energizada, né, e aquela questão assim, nossa, que gostoso estar aqui, poder compartilhar e ver que você vai estar aplicando tudo que nós vamos estar ensinando aqui no dia de hoje, tá? Porque muitas das vezes as pessoas perguntam assim, por que a cafeína, ela aumenta tanto meu foco, minha energia nesse primeiro momento, mas depois ela acaba virando um vício ao longo do dia, ou até mesmo meu corpo ele não consegue produzir ou trabalhar quando eu retiro. Porque o que eu mais ouço, né, igual nessa primeira semana do nosso Nutrição Consciente e Inteligente, foi o quê? Nossa, eu tô com muita dor de cabeça. Porque isso acontece, né, comigo, porque isso tem acontecido, porque eu não consigo ficar um pouco sem essa cafeína. E como que eu vou realmente realizar essa mudança, né? A mudança da situação que eu vivo hoje. Porque eu acho que é uma das perguntas que a gente mais se faz. Por quê e como? Não é mesmo, Douglas? Então... E engraçado que quando a gente fala sobre cafeína, a pessoa pensa o seguinte, ah, não, é o café. Deixa eu te contar, criatura, chá preto é o que você acha? É, é osmose que você está tomando? Não. Tem muito chá que tem Exatamente. cafeína. Coca-Cola tem cafeína? Sim. Tem muito suplemento que a pessoa toma que também é cafeína. Então, fica atento nessa aula, porque sobre produtividade, às vezes você está começando a cair o seu resultado, e é normal. Às vezes a pessoa fala assim, professor, mas eu canso tanto lá por volta de 8 horas, 9 horas da noite. Criatura, esse é horário de dormir mesmo. Tem que cansar, tem que baixar o nível, 8 horas, 9 horas. Mas aí, em vez de você descansar com o livro, você descansa com o celular. Exatamente. A E aí atrapalha produtividade está toda conectado, né? Atrapalha e a tudo, né, Ariel? função, né? A funcionalidade ali do nosso cérebro, ele é fantástico, porque é ele que comanda tudo. Ele que vai ser a matriz. Então, se o nosso cérebro ele está totalmente desconectado com a função do que ele foi criado, o que vai acontecer? Ele não vai ter o resultado que você deseja. E aí é onde que está a grande chave, sabe, gente? Quando nós sabemos como o nosso corpo funciona, qual que é o melhor horário que ele funciona, né? O Douglas acabou de falar que ele acorda, tem um planejamento, né? Para acordar, para dormir, para realizar todas as funções dele. Ele já conheceu o que o corpo dele dá de melhor, os sinais e sintomas que ele proporciona ali nesse momento. E uma coisa que eu quero ensinar para vocês é um pouquinho sobre essa parte da fisiologia de hoje, para você começar a entender como que o nosso cérebro funciona, como que você vai ativar e acessar tudo que você deseja
para poder ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre aí a alimentação, porque nós já falamos que chá, Coca-Cola, café, energéticos, todos esses produtos, eles possuem, sim, cafeína, e se eu consumo em grande quantidade, ele sim vai me dar uma sensação de bem-estar, né? Que é a sensação dopaminérgica que nós temos no nosso cérebro, tá? Aquela sensação de felicidade, de prazer. Vamos lá, vamos colocar para render, né? Principalmente eu gosto de falar na nutrição, na nutrigenética, que é o quê? A sensação do prazer do perfil do tipo sanguíneo O, né? Que ele é mais criativo, vamos lá, né? Coloca para render naquele momento, já diferente de um perfil A, onde que ele precisa de estar ali alinhado ao planejamento, não pode sair nada fora, sabe? Então, nós temos, sim, alguns perfis, já que eu falo que é onde que Deus criou, que somos 4 perfis, né? Dentro do tipo sanguíneo, e cada um tem a sua equivalência ali e o seu desempenho. E tem outro fator dentro da alimentação que a gente acaba ficando ali escravo da alimentação. Em que sentido? Tem pessoas que ela acaba tendo uma quantidade de chocolate também inserido na dieta e ela não consegue ficar sem. Porque eu conheço muitos, e tem muitos pacientes que elas não consomem café, mas elas são dependentes do chocolate, porque também possui o quê? Cafeína. Tá? E aí um fator importante é você identificar qual alimento tem te escravizado. Tá, gente? Quando você começa a ficar escravo de uma situação ou até mesmo de um hábito, você passa a perder a liderança do que você deseja, do que você deseja alcançar. E o nosso cérebro, ele é o quê? Aprende por repetições. Então, um hábito, ele não é criado de um dia para o outro. Ele é feito por repetições. E tudo que você repete, cresce. Então, se eu desejo ter uma conectividade em relação à minha mente, ao meu corpo, aos meus resultados, eu preciso alinhar e ver se isso está coerente com o que eu estou plantando. Porque eu gosto muito da base quando nós falamos sobre raízes, né? E uma das frases que tem falado muito forte comigo, quem vê, se voltar lá no meu Instagram, já os primeiros posts ali, é sobre raízes. E uma coisa que me chama muita atenção é o quê? Raízes fracas não suportam grandes propósitos. E aí, dentro dessas raízes fracas, você vai nutrindo elas como? Como uma mente totalmente bloqueada em relação a seus desejos, a algo que já se passou, dentro da alimentação, dentro de rotina, dentro de hábitos que você vai jogando no solo. Porque para você conseguir fazer um crescimento, você precisa primeiro desenvolver a raiz. Se essa raiz ela não está desenvolvida, você provavelmente vai falhar. Então, o que eu quero dizer com isso? Observe como que está a sua raiz e observe por que você está falhando na hora que você se propõe a fazer uma atividade ou retirar uma cafeína do seu dia. Então, eu tenho certeza que o Douglas, às vezes, no primeiro dia, no primeiro momento que ele foi retirar essa cafeína, ele sofreu muito, porque era repetidamente o quê? Feito aquele momento ali que era sagrado, né? De implementação de uma cafeína, e tudo que você coloca no solo, que é em excesso, o seu corpo, ele vai gerando aquela memória, e gerando aquela memória, nós temos o quê? Uma chave no nosso corpo, ou na nossa mente, que a gente diz, de comando, através da nossa função intestinal, que é a absorção, que faz com que o nosso corpo, ele fica automaticamente trabalhando através do estímulo que você dá, através do que você alimenta. Então, vamos observar o que nós temos alimentado, tanto na nossa mente quanto na nossa boca, porque tudo que nós colocamos na nossa boca, ela vai passar pelas funções enzimáticas, e dentro dessas enzimas, ela vai passar para o nosso trato gastrointestinal. E aí, quando você pensa em produtividade, em relação à mente, energia, a cansaço, você vai primeiro pensar lá na função que você está ativando no seu corpo, porque no momento que você coloca um alimento na sua boca, você vai ativar as suas funções, as suas vias
e a sua função fisiológica a trabalhar. Então, o que o Douglas, tá, Douglas? Vou pegar você de exemplo. O que o Douglas fazia muito aí, né? Fazia, né, Douglas? Não faz mais. Assim, às vezes, mas muitas vezes... Não, depois ele responde, vai lá. O que ele fazia ali com essa concentração gigante de cafeína que ele jogava para o corpo dele? Através aí, né, da coca, através do café. Nós temos ali uma função que é chamada de... que são as enzimas, né? Lá no nosso cérebro, que são as nossas chaves, tá? São plugs, que se eu tenho ali a camada dela certinha, ela vai conectar e ela vai se permanecer, depois ela vai sair, que é a adenosina e a cafeína, que são o quê? Elas são antagonistas, elas não se casam, elas não se ligam. Então, quando eu falo assim, nossa, eu estou com desejo de dormir, esse desejo foi gerado lá no seu cérebro, porque o plug de adenosina no seu corpo, ele começou a aumentar. Você lembra que o Douglas falou sobre a questão que ele mantinha uma energia linear e uma energia que ele estimulava e depois caía? Isso aí é formado lá no seu cérebro. E quando nós pensamos nesse desejo, né? Tipo, desejo de energizar, desejo de foco, a gente pensa o quê? Na cafeína, porque a nossa população ela foi ensinada que eu preciso estimular para eu poder conseguir concentrar, a estudar, a realizar. Então, eu começo a criar um hábito que gera o quê? Um processo de vício. Por isso que a gente considera a droga, vamos dizer assim, algo viciante, porque você começa a ficar dependente. E da mesma forma, se você fica dependente da cafeína, fica dependente do chocolate, fica dependente do pãozinho, dependente do arroz, dependente ali do salgadinho da esquina, esses alimentos, eles não possuem cafeína, certo? Mas eles possuem também o mesmo efeito de sensação de bem-estar, aquela sensação de prazer, de felicidade quando você come. Porque nós Engraçado, temos... Ariel, você falando do pãozinho, aqui em Minas, não é só o pãozinho não, viu? Aqui tem um pãozinho, tem a manteiguinha, tem um queijinho. Então a pessoa acorda e em vez de comer uma proteína, comer um ovo, não, mas é um pãozinho. E isso para dentro, o corpo já fica pesado logo de manhã, dá aquela sensação que eu acordei e ainda estou cansado depois do pão. Mas olha que um pão pode tirar sua energia. Faz sentido o que eu estava vendo em mim ou não, Ariel? Porque eu substituí Total. o pão pelo ovo. Você fez uma aula Total. esse ano e eu substituí o pão pelo ovo. Eu fiz bem? Exato, total. Ou até mesmo, Douglas, se você não consegue ficar sem pãozinho, coloca o ovo dentro do pão, né? Porque ali você já faz reações químicas que vai gerar bem-estar, sabe? O bem-estar. A Júlia está falando do suco de laranja. Suco de laranja, gente, não. De manhã, não. Suco de laranja, não. Tá, Júlia? Isso aí é uma outra situação. Gente, porque tem como você tá gerando essa sensação de dopamina e felicidade através de ações. E a questão do suco de laranja não representa em si o alimento, tá, gente? Representa o momento que nós vivenciamos ali, porque o momento, ele faz com que você realmente ativa. Né, Douglas? O que te faz estar todos os dias aqui na Smartflix? Ótimo. Aí a gente entra no conceito do propósito, né? Do viver, do sobreviver ou da vocação e do chamado. Quando eu acordo cedo, e eu estava pensando que você ia fazer essa pergunta para mim, que a gente nem combinou, viu? Para mim, hoje, acordar cedo, ele é muito simples, Ariel. Eu já consegui eliminar o açúcar do café. Eu já consegui criar uma rotina de acordar cedo, uma rotina de oração. Eu não pego o celular quando eu acordo e fico no WhatsApp, no Instagram. Eu pego a Bíblia e vou ler. Então, assim, eu comecei a perceber hábitos que me deixavam ainda mais energizado, ainda mais forte. Então, para eu chegar aqui, eu já fiz exercício físico, eu já tomei banho, eu já fiz uma live no TikTok, eu já estudei a Bíblia, isso tudo antes das 7 da manhã. Mas o que me motiva a estar aqui é olhar o rosto, por exemplo, da Noemi, ainda de roupão, aprendendo. O que me motiva a estar aqui é transformar a vida da Simone Maciel.
o que me motiva tá aqui é a Cláudia lá em Caldas Novas ou a Fernanda em Ribeirão Preto, que eu tenho certeza que elas vão sair melhor e começar o dia também reenergizando a mente. E isso que me motiva a estar aqui. Vamos! Que lindo, ficou massa, hein? Isso. O design, pega essa parte e faz um Reels depois. E Douglas, e é dessa forma. Então, para isso tudo, gente, nós precisamos entender como funciona. E o funcionamento é a chave. Então, algo que eu quero que você pegue para a vida. Tudo que te gera repetições, gera aprendizado. Se gerou aprendizado, o seu corpo ele vai fazer automaticamente. E se ele faz automaticamente, ele vai gerar prazer ou vai sugar a sua energia de acordo com o que você estimulou. Eu tenho um hábito que eu falo dentro do consultório com meus pacientes, às vezes eu falo assim, às vezes eles reclamam de alguma coisa e tem 2 meses que eu retirei o café. De vez em quando eu faço essas oscilações. Porque autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave do sucesso. Então, se eu já sei que a adenosina, ela me gera desejo de dormir, então qual que é o momento que eu preciso estimular ela? Eu preciso começar a estimular ela de acordo com a função fisiológica do meu corpo. Então, eu vou estimular ela na parte da manhã? Eu vou estimular ela no meio da tarde? Eu vou estimular ela à noite? Então, são perguntas que eu quero que você comece a refletir e aplicar no seu dia. Começa a observar isso. E depois, o que eu quero que você observe? Qual é o melhor momento se você faz o uso de algum tipo de cafeína entre chás, entre chocolates, entre café? Qual que é o melhor horário que o seu corpo ele recebe com aquela sensação gostosa na sua papila? Sabe, aquela sensação, nossa, o cheiro tá uma delícia. Nossa, você já desejou e já tomou esse café antes mesmo de colocar ele na boca. Porque, gente, isso são o quê? São sinais que o seu corpo vai te oferecendo. Quando eu tirei esse café durante esses 2 meses, da hora que, lá no consultório, o que acontecia? A maquininha ela fica um pouquinho distante para os pacientes tomarem um cafezinho ou tomarem um chazinho. Eles ligavam a máquina, aquele barulhinho ele já fazia salivar dentro da sala. Aí, automaticamente, eu já tinha que falar assim com o paciente, né? Minha filha, hoje eu estou na batalha. Porque, ó, os primeiros dias, o meu cérebro ele já ativou com intensidade o barulhinho da máquina, nem precisa ser o cheiro ainda. E daqui a pouquinho vai vir o cheiro e vai vir um cheiro forte. O paciente nem está sentindo e eu estou sentindo esse cheiro forte. Então, olha só que fantástico isso. Nós vamos gerando o quê? Uma necessidade, um desejo na nossa função cerebral. E aí o nosso corpo ele começa a pensar assim, eu preciso do cafezinho agora. Isso acontecia 1h da tarde. 1h da tarde, meu corpo fala assim, meu Deus, Senhor, o senhor vai agora. Me usa, me enche, porque agora eu preciso do senhor para poder dar conta do serviço agora. Porque é aquela necessidade fisiológica que eu estava, né, fazendo com que ele acostumasse. E quando nós acostumamos o nosso corpo de uma forma para ficar dependente, é muito ruim. Então, uma coisa que eu quero que vocês peguem e coloquem lá na raiz, sabe? Para elas ficarem fortes. É o quê? Nunca fica dependente de algo, principalmente alimentar. Porque tudo em excesso vai te fazer ou vai te ocasionar um mal. Aí agora eu vou pegar o exemplo do Douglas. Eu troquei o pão pelo ovo. Tá. Se esse ovo, naquele momento, naquele dia, naquele horário, na parte da manhã, ele começa a te deixar escravo porque você precisa, tem necessidade de consumi-lo, eu te falo, faz um jejum, espera 2 horas e toma depois, come depois. Porque aí, assim, você vai mostrando a flexibilidade para o seu corpo de quê? Que você vai controlando e você vai entendendo o que você vai visualizando. Principalmente quando nós falamos aí, né, para um grupo de mulheres, o quê? O desejo do emagrecimento. Então, isso vai estar relacionado com as ações que você toma no primeiro momento do dia. Então, o Douglas, vocês perceberam que ele faz atividade, então ali ele já elevou o seu nível de dopamina
tá? No cérebro, serotonina, bem-estar logo pela manhã, porque nós somos uma função. Nós temos os pilares da saúde, que é a atividade física, alimentação, mente e sono. E hoje eu quero focar com vocês em 2 pilares, que é a forma que você vai dar essa cafeína para o seu corpo e a forma que você vai descansar, tá? A forma que você vai favorecer como o seu corpo vai dormir, porque é fundamental, gente, o ato de dormir, para gerar o quê? Esse equilíbrio do nosso corpo da dopamina de liberação fásica, que é o que o Douglas acabou de dizer, que ele tinha aquela energia linear, mas quando ele dava cafeína, a gente chama de liberação tônica, tá? Então, desculpa, gente, tônica é a linear e a fásica é a que a gente estimula, tá bem? Desculpa. E quando nós fazemos esse estímulo, o primeiro café, ele vai dar, sim, aquele pico. Ele vai lá pegar aquele plug, vai colocar a cafeína no lugar da adenosina, que é o que dá aquela sensação de sono, e vai te dar a energia para o corpo. Só que quando eu falo sobre a questão de você entender, é você entender realmente, porque aquela cafeína, ela gera um período de 8 a 12 horas e tem pessoas que 24 horas para poder sair desse corpo. Então, dependendo do balde de café que você toma, ele vai permanecer no próximo dia. Se caso você toma um café, que é onde que a gente fala que é um café comum, né? Até 2.000 miligramas, 2 miligramas, quer dizer, ao dia, que é um cafezinho. Uma xícara de 100 ml ao dia, ela vai ficar no seu organismo durante o quê? 12 horas, 8 horas ou 6 horas. Então, se você já começa a baixar, que é o natural, que eu preciso que o seu corpo faça essa fase de aumento de pico e depois ela vira linear. Eu preciso que você não dê estímulo novamente de uma cafeína. Por quê? Senão você vai acostumar o seu cérebro a ficar dando picos, e toda vez que você aumenta esse pico, você vai gerando um vício, e esse vício vai te deixando mais cansada, que foi o exemplo que o Douglas percebeu, que o café não dava resultado no terceiro, no quarto cafezinho, porque ele já tomava uma garrafa de quantidade gigante, com certeza não era um copo de dose pequena pela manhã, então aquela carga de cafeína, ela já ficava no plug, no plug, e fazia o quê? Com que o seu corpo tinha aquela resistência para gerar depois um descanso, que a nossa mente ela precisa de um descanso ao longo do dia, que é o nosso sistema circadiano, tá? Principalmente as mães, vamos pensar em mães, né? Se elas dão um estímulo muito grande durante o dia, elas vão ficar mais agitadas. Se elas ficam mais agitadas, automaticamente os filhos ficam mais agitados. E aí, sucessivamente. Então, você entende que gera um outro problema? Às vezes eu falo assim, não consigo trabalhar, não ter produtividade, porque eu não descanso. Porque o meu filho não me deixa produzir. Mas, ao mesmo tempo, você está fornecendo para ele ali essa sensação de agitabilidade, de ansiedade ao longo do dia, e acaba gerando todo esse bagunça na nosso dia a dia, porque o nosso ponto principal, gente, é o sistema circadiano, que quando a gente fala em conhecer o corpo, está totalmente ligado a ele. E foi quando eu expliquei para o Douglas sobre isso. Falei assim, Douglas, nós precisamos trabalhar durante o dia e descansar ao longo da noite. Você lembra, Douglas? Eu lembro muito. E sabe o que me lembrou, Ariel? Me lembra que eu sou de Minas, e a maior parte dos alunos já sabe, para quem está chegando hoje, eu sou praticamente criado na roça por meio das histórias do meu pai. Então, eu tenho um hábito de ir para a roça, eu tenho um hábito de ir para a fazenda, eu tenho um hábito de ficar lá. E eu vejo o povo antigo, eles diminuindo a frequência até da luz. Eles desligam a luz e ligam lamparinas. Eu fico assim, cara, vai estar economizando energia, tanto que é boa energia. Não, agora tem uma. Aí eu fui pesquisar sobre isso. A luz atrapalha à noite a gente descansar. Olha o tanto de jovens que vai ter déficit de atenção ou mulheres com ansiedade por excesso de luz no celular ou no computador, principalmente aquela luz também que vem de cima, ou seja, a luz do teto. Aí você começa a falar, porque eu tenho insônia. Você não tem não, criatura. Você tem muita luz no seu olho.
Aí você está criando um hábito de pegar o celular antes de dormir, e aquele hábito está prejudicando ainda mais. Olha que doido! E eu lembro exatamente da quantidade de luz ao longo do dia. Mas pode continuar. Cara, que aula boa! A gente podia fazer uma aula dessa toda sexta, não é, Ariel? Não fica bom? Toda Olha, sexta-feira? podemos. Vamos embora. E essa questão de como melhorar esses receptores, porque se ao longo do dia você deu essa cafeína, entra exatamente no ponto que o Douglas acabou de dizer. Porque se eu fiquei estimulando a partir ali de 4 horas da tarde, gente, 4 horas da tarde, você soubesse o potencial que o seu corpo tem, 4 a 6 horas da tarde, eu falo que ele liga o foguete, tá? Se você souber utilizar esse momento, é o momento que você fala assim, nossa, eu preciso, sem utilização de cafeína, automaticamente o seu corpo ele libera o hormônio para poder sintetizar e te dar força e energia corporal, tá? Das fibras musculares para você finalizar todas as tarefas que você tem. Então, se você toma esse café, você vai minar essa energia, esse hormônio que é liberado natural. Então, gente, o que nós aprendemos aqui hoje sobre o uso da cafeína? Ela é algo muito bom, tá? Tem estudos relevantes sobre a utilização da cafeína, mas eu preciso entender o momento que o meu corpo precisa dela. Eu preciso dela na hora que eu acordo? Não. Porque no momento que eu acordo, eu libero automaticamente o prazer, a sensação de serotonina. E se eu já tomo esse café assim que eu acordo, eu bloqueio a serotonina, que é onde vai me deixar feliz e energizado durante o dia, e faço a ativação do cortisol, que é o quê? Que é aquela sensação de agitada, ansiosa, meu Deus, eu tenho 1000 coisas para fazer durante o dia. Automaticamente, vocês entenderam a diferença qual que é a sensação que muitas das vezes eu tenho certeza que assim que finalizar a aula aqui hoje, vai ter gente que já vai ter tomado o cafezinho e vai estar assim, meu Deus, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo. Mas por quê? Você automaticamente bloqueou essa sensação de bem-estar que o seu próprio corpo fornece. Um exemplo, essa noite eu não dormi nada, se eu tiver dormido 1 hora, gente. Daniel ficou o tempo todo passando mal. E aí, eu falei assim, Deus, eu vou precisar de uma cafeína ou o Senhor vai me encher hoje? Porque a minha sensação de bem-estar, ela vem do Senhor. E aí, o que acontece? Se eu dou essa cafeína assim que eu acordo, eu ia falar com você, nesse exato momento, eu ia já estar abrindo boca. E aí, eu ia estar abaixando o meu nível de energia. Então, eu escolhi não dar nada para o meu corpo e entrar em jejum. Porque eu sabia que o momento de explicar, de ensinar, de estar aqui, nesse momento, nesse ambiente, ele já ia me nutrir por completo. Já ia deixar a minha sensação de dopamina lá em cima, porque a serotonina ela precisa converter em dopamina, para depois converter em GABA, para depois converter em melatonina, que isso eu quero que ela faça depois das 6 da tarde. E, no entanto, é assim que o meu corpo vem aprendendo. Então, hoje eu quero te convidar a ensinar o seu corpo a ativar essas vias. Então, espera um pouquinho. Antes assim que acordar, se você não tem uma atividade física intensa pela manhã, tá, gente? Tem uma diferença, certo? O dia que eu dou cafeína para o meu corpo é o dia que eu tenho treino, que eu sei que se eu não der uma cafeína, já que vai acabar comigo lá, e eu vou vomitar no treino. Então, é aquela sensação, assim, de conhecer o corpo. Então, se eu tenho uma atividade intensa no meu dia, que não é trabalhar com a minha mente, eu não preciso dar uma cafeína assim que eu acordo. Espera ali. Ativação do hormônio. A ativação desse hormônio é entre 8 da manhã às 10 da manhã. Então, qual que era o momento? Dali entre 9 horas da manhã, se você tem um hábito ali de acordar entre 6, 7 horas, dá entre 9, dá entre 8. Você está entendendo? Porque assim, automaticamente, você vai alinhando o que você foi criado. E nós somos criados para ser o quê? Imagem e semelhança de Cristo. Então, ele já ensina ali na palavra, gente, qual que é o melhor momento para alimentarmos. Qual que é o melhor momento para estimularmos. Então, eu te falo, o melhor momento para estimularmos a cafeína é no máximo até
1 a 2 horas da tarde. Então, você vai observar. Tem pessoas que falam que até as 3, mas... Ariel, repete esse horário, porque foi o mesmo horário que um grande amigo me passou para eu tomar café. Falei assim, Douglas, você tem que tomar café, repete o horário, até que horas? De 1 até as 2, no máximo. Porque 3 horas, gente, é um horário que a gente toma café. Pode ser. Você vai perceber se você vai precisar dele. Mas o essencial é no máximo até 2 horas. Porque de 2 até as 4, você tem uma queda do cortisol que ele precisa acontecer natural. Naturalmente. E se você estimula, o cortisol vai aumentar muito e você vai desenvolver alguns problemas, como memória, cognição, o déficit de atenção, a ansiedade, a depressão, a tireoide totalmente desregulada. Aí, gente, vem outro fator muito importante, olha só, que é um dos fatores que me move, que eu amo cuidar de hormônio. E quando fala que a mulher ou um homem está totalmente desregulado hormonalmente, vamos dizer assim, já me ativa os olhos, sabe? Aquela coisa, o brilho dos olhos ativa. Porque é simplesmente regular o que você veio fazendo durante a manhã e simplesmente ativar esses hormônios naturais. Porque a parte hormonal feminina, se eu fico estimulando uma cafeína ao longo do dia, a fertilidade vai lá embaixo. Automaticamente, libido vai lá embaixo. Não, e Automaticamente, você vai detalhe, eu vou assustar os meus colegas homens da sala aqui, conversando com um médico. Presta atenção, você que tem desafios em dormir, você que tem. Olha o prejudicial para o homem que dorme pouco. O testículo diminui. Então, o problema não é só isso, não. Você que é jovem, você que tem filho homem, eu vou repetir. Presta atenção, você que tem filho homem, neto homem, ou você que está aí me escutando agora. Você que dorme pouco, o seu testículo vai diminuir. Nossa. Gente, o Douglas tá afiadinho na cafeína. Eu acho que ele estudou antes dessa aula, tá? Ele Amiga, estudou. é meu inimigo já faz uns 5 anos, viu? Eu conheço o inimigo. Porque da mesma forma, porque às vezes ali a gente fica pensando na fertilidade somente pela mulher, né? Mas o homem, gente, acontece exatamente isso. Porque a produção hormonal dele depende totalmente do testículo. E aí, eu quero trazer já um ponto para fechar essa parte. Vocês já repararam que depois de 35 anos, vocês começam a aparecer algumas doencinhas aí, algumas coisinhas que não estava, que começa a precisar de um óleozinho, de um ajustezinho? Porque exatamente nesse momento nós paramos de produzir hormônio natural. Sabe aquela escala de hormônio natural? Paramos. E aí, pensa comigo, o período de estudo de um jovem entre ali 14, 16, se ele já tiver já alinhado o que ele deseja, já fica entre essa idade, de 12, 14, 16, 18, até uns, vamos colocar 26 anos de estudo. Vamos pensar uma pessoa que está ali estudando, né? Muito para conseguir uma bolsa, para passar um vestibular, qualquer coisa desse tipo. O que eles são estimulados e ensinados? Muita cafeína. Ao longo dessa cafeína que eles foram estimulados para conseguir entrar no curso, eles já bloquearam uma parte hormonal de produção. Quando você entra nessa parte de 30, 35 anos, que você já está no auge, tá naquele momento assim, agora eu estou trabalhando, agora eu já começo a querer, então, já organizar e planejar como faturar mais, né? A Júlia falou do Guaraná em pó, exatamente, tem também. E aí depois entra com o biloba, né, gente? Que é para ativar a memória, porque a memória estava ruim. É exatamente isso. E aí a parte hormonal começa a falhar, aí começa a aparecer os problemas. O intestino fica irritado, a tireoide, o hormônio feminino, o hormônio masculino. E na hora que você diminui esse hormônio, você vai lá e está na hora que você faz assim, vamos pensar na fertilidade, né? Vou casar agora é o momento. Pois é, vai querer arrumar um filho? Não consegue arrumar. Ou quando consegue, o filho tem alto índice de déficit de atenção e dentre outras anomalias que nós estamos tão comuns aí no nosso dia a dia. A nossa geração aí, se for analisar, né, está tendo vários probleminhas pelos hábitos dos pais, pelo que os pais foram
regando as suas raízes, e quando vão fornecer ali, né, um folículo saudável, ele já está totalmente depredado. Então, gente, não é somente na mente, é em todo o seu corpo, é em toda a sua formação. Então, quando eu falo na nutrigenética, é algo que nós precisamos atentar. Se você está ainda, né, tendo esses hábitos de não entender qual momento que você deve consumir ali cada alimento, eu quero te ensinar, né, Douglas? E nós vamos juntos. Uma coisa que me impulsiona é ensinar e fazer. Igual eu falei, eu estava num período doente, tinha acabado de sair de uma internação, estava com febre, e falei assim, aí deu aquela energiazinha, né? Aí, o que aconteceu? Vou abrir 10 vagas! Aí, para fazer a mentoria. Aí, depois veio aquela, de novo, aí, Deus, não, então vou pegar todo mundo. E as pessoas que se comprometerem a realizarem ali, Douglas, elas vão ter esse resultado que eu estou falando com vocês hoje, de ativação. Às vezes não entende, porque quando recebem um planejamento, um plano alimentar, acham que é somente o quê? Dieta. E não é somente dieta, né? É simplesmente a ativação de todas as vias. E as vias do nosso corpo, que é o sono, ele é o fundamental. Por quê? Que é nesse momento que a magia do nosso corpo acontece. É o momento que tem a detoxicação de toda aquela cafeína que você deu ao longo do dia, de toda a carga glicêmica através dos alimentos, proteica e de gorduras. Então, se o seu corpo ele não faz detoxificação a partir de 8 horas da noite, que é o momento que eu falo assim, que é o período máximo que nós devemos comer, máximo, porque 8 horas de ativação de sono, você não vai viver com qualidade dentro de 5, 10 anos depois de 30, 35 anos. Você vai começar a ficar dependente das farmácias. E ficar dependente de farmácia não está ligado dentro do que Deus ensinou. Você pode, sim, estimular de forma diferente. Hoje eu tenho o estímulo que eu tenho uma certa dificuldade em dormir. Já é meu. Irritabilidade. Quem me conhece fala assim, Ariel, sem dormir, meu Deus, misericórdia. Mas hoje eu sei acessar a Ariel que floresce, sabe? Pelo autoconhecimento, sem estímulo de drogas, porque se você fica dependente, a gente chama de drogas, com estímulos reais de ativação da alimentação. Douglas, e tem uma coisa que eu quero só compartilhar para finalizar, gente, que meu tempo aqui acabou, né? Então não tem que fazer uma outra aula. E aí é sobre a questão desse papel do que você alimenta, os horários que você alimenta, você identificar ele, faz um rastreamento. Não sei se a Ana Paula está aqui. No dia da nossa consulta, eu falei com a Ana Paula assim, Ana Paula, coloca tudo no papel do que você deseja, o que você sente que o seu corpo está ali, não está alinhado. Ela fez essa lista. E hoje eu te convido a fazer essa lista de tudo que você deseja alcançar, de tudo que você deseja tomar o controle do seu corpo para você automaticamente ir lá e conferir qual que é a nota que está. Como que está o meu sono, como que está a minha alimentação, como está a minha atividade física, como está a minha mente. E aí, automaticamente, ver como está o seu intestino. Ali você vai ter a resposta do que você precisa fazer. Ativou essa resposta? Melhora o seu sono. Melhora o seu sono, que a sua mente, ela não te controla mais. Porque você passa a assumir o controle dela. E não os estímulos começam a ter o controle. E assim você faz raízes fortes para aguentar grandes, grandes propósitos. Porque raízes fracas não suportam grandes propósitos. Então, fortaleça a sua raiz, cresça a sua raiz, para depois você desenvolver todo o processo de folhas e frutos. Porque se uma raiz ela não cresce primeiro antes do caule ali, das folhas e dos frutos, você tem grandes chances de errar, de falhar e começar a entrar no ciclo o quê? Novamente, que você não tem capacidade de conquistar o que você deseja. Então, isso é muito, muito sério. No momento que você consegue entender aonde está as pragas do seu dia, você começa a ter atitudes, não falo que vai ser fáceis, mas atitudes que vão te gerar necessidade ali de continuar.
porque te gera motivação, mas a motivação, ela do mesmo jeito da cafeína, da adenosina, ela reduz, tá? Mas você precisa ter disciplina. O que gerou o Douglas a ter o resultado que ele tem hoje é a disciplina. Porque muitas das vezes vai vir o vento, a chuva, o granizo, e vai querer matar as folhas, porque ele já tem fruto, gente, já está frutificando. E talvez ele já está na colheita dele já de safra e safra. Mas isso tem que analisar o que está ao redor. Então, o seu ambiente, ele é mais forte do que a sua genética. Porque a genética, a gente assume o controle. O epigenético é o que faz com que você apresente hoje você não está satisfeita. Porque eu tenho certeza, se você está nessa aula aqui hoje, algo te trouxe para você poder aprender. E se algo te trouxe aqui nesse momento para aprender, é porque tem alguma coisa que não está o quê? Com a sua chave correta. Então, ativa ali o seu sono, ativa ali a sua alimentação de base, ativa os horários corretos de alimentação. Então, os horários corretos é dia e não noite. Então, vamos passar a ser mais do dia, passeios, atividades, né? Eu sempre falo, para você assumir o controle da sua vida e até mesmo uma dicasinha aí. A gente falou sobre a questão hormonal masculina e feminina, né? Que elas reduzem. O momento principal da noite, quem já é casado, né, gente? Então, principalmente, esse momento ele não é do trabalho, ele é para o casal, para a família ou filhos. Então, qual que é o momento de prazer que você está tendo ali com seu filho? Mas o Daniel, agora nós temos um hábito de começar a ler as historinhas à noite. E isso eu venho percebendo que nos primeiros dias foram difíceis, sabe, para ele. E aí ontem eu falei assim, Daniel, a mamãe não precisa concentrar, porque eu não concentro, gente, à noite não. Eu estava aqui, assim, tentando finalizar a aula, né, na marra. E aí eu não cheguei e falei assim, e eu estava lá vendo com prazer, ele pegando já a historinha e já lendo a historinha dele com aquela sensação gostosa. E, gente, a gente tem uma rotina noturna que pode te ajudar. Como eu falei que eu tenho dificuldade para dormir, eu preciso melhorar totalmente o meu nível de melatonina, que é produzido natural. E isso é conquistado dentro dos seus hábitos. Então, abaixar a luz. Tem os óleos essenciais que são maravilhosos. A gente não dorme sem ele ali, né? É o que a gente mais utiliza para uma respiração consciente e inteligente. Então, tem artifícios que a gente pode estar utilizando todos os dias para motivar toda aquela sensação de bem-estar, de aprendizado, com amor, e não na marra. Porque se você vai na marra, você gera o quê? Mais doença. Então, se você está chorando, gritando, não é o caminho. Então, peraí, deixa eu entender o que faz sentido. Certo? Eu creio que... Que lindo dia para se viver. Ó, já vai parabenizando. Ariel, já coloca o seu Instagram aqui no chat. Eu vou dar uma dica para você que chegou aqui na Smartflix. Você que não é aluno e não se matriculou na Smartflix, aproveita a última oportunidade com desconto de R$500. Então, vou te dar uma dica, viu? A Smartflix, você estuda marketing digital, marketing pessoal, network, você tem acesso aos professores e o melhor de tudo, essa comunidade poderosa. Hoje somos mais de 1.377 alunos com aquela raiz. Eu gostei demais daquela frase que você falou da raiz. Uma raiz fraca não sustenta um propósito forte. Está na hora de você fortalecer a sua raiz. Está na hora de você intensificar. Há uma história muito poderosa na Bíblia, onde que a pessoa ela ia ser mandada embora do serviço dela, porque ela não estava produzindo bem, um administrador. O que ele fez? Ele começou a fazer acertos, tudo atrapalhado, mas ele foi esperto, porque ele pensou que poderia trabalhar com uma dessas pessoas que ele estava fazendo acerto. E Jesus Cristo pega essa parábola e mostra que você pode ser um astuto, honesto e ainda planejar. Você pode ser esperto no seu negócio. Conhecendo você, você vai produzir mais e ajudar mais pessoas. Eu visualizo que a árvore frutífera, ela leva pedrada, mas a árvore que não dá fruto, ela vai ser arrancada. Então, cuidado. Cuidado em você procrastinar os frutos que estão aí dentro. Está na hora de você frutificar. E para frutificar a produção, você vai ter que vencer
aquela escuridão da terra, que é fria e solitária. É aí que é a constância. Machado de Assis, para mim, foi um dos melhores copies que já existiu de marketing digital. O que ele falou? Que a gota vence a pedra na sua constância, escavando gota por gota todos os dias. E a rotina é essa. Você tem que todo dia escavar, 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 até você descobrir a sua melhor... A Isa, ela pretende ser uma diretora de uma multinacional da beleza. Sabe o que eu fico vendo para ela toda semana? A rotina dela, os horários dela. Eu fico olhando como que ela pode melhorar o seu desempenho. Porque o seu resultado, ele não começa do dia para a noite, mas a doença também, ela é silenciosa, ela não vem do dia para a noite. Então, você quer permanecer saudável por mais tempo? Escuta essa aula hoje da Smartflix, revisa essa aula da Smartflix, anota uma nova rotina. Vai ser desafiador você acordar mais cedo para estar aqui 6h22? Sim, no começo vai, mas depois vai virar um hábito tão gostoso que o seu dia parece que rendeu, e de fato vai render mais. Ariel, que aula energizada. Estamos no fim dessa aula, prometo trazer a Ariel de novo para a plataforma Smartflix. Aproveita hoje a pessoa que te convidou e fala assim, como eu posso tornar aluno da Smartflix? E aproveita o último desconto antes da Black Friday, porque a Black Friday não vai ter desconto da Smartflix. Esse vai ser para você, exclusivo. E eu estou pensando, Ariel, no nosso time tem psicóloga, tem terapeuta, e eu não tenho uma Nutri no nosso time. Olha só, imagina uma nutricionista junto com o professor Douglas e com o time da Smart, dando mentoria individual. Pensa no assunto, viu? Só pensa. Eu coloquei a semente agora. O que eu vejo, eu crio. O que eu crio, eu sou. O que eu sou, eu faço. O que eu faço, eu tenho. Vamos, tira sua foto com a Ariel. Ariel, se você quiser entrar nos 15 minutos com os mentorados da sala VIP, pode vir, viu? Eu sei que tem aquela pupila de ouro que está guardada aí ainda, aquela semente bem secreta, ou verdadeiramente a cereja do bolo light, a cereja do bolo sem cafeína. Você pode vir colocar agora nos 15 minutos. Tirou a foto? Sim ou não? Tirou? Sim? Então vamos lá para os 15 minutos. Gente, me marca aí, que eu não tirei não, hein? Vocês me enviam. Marca a Smart também. Que lindo dia para se viver. E você que é mentorado individual, bora para a sala VIP, que eu tenho lá os 15 minutos para descortinar mais assuntos de produtividade. Afinal, rotinas extraordinárias, resultados extraordinários. Vamos! Que aula poderosa, hein?